Então, começando aqui a aula, né? A gente vai falar um pouco sobre redes, serviços e mapeamento. Então, na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como é que estudar os casos de redes, estudar situações de conexões de servidores, mostra toda essa importância e como tudo isso se correlaciona com a segurança da informação, né? Ajudando a gente a compreender todos os conceitos, como a superfície de ataque, além de, logicamente, aprender todos os seus fundamentos, né? Então, a gente vai aprender mapeamento também, com NPA, e o relacionamento com o mundo real e a legalidade com a ética. Então, falando um pouco sobre a importância das redes, né, dentro de um ambiente de segurança, então, isso mostra que a segurança é como se fosse a base, né, base para todo o sistema funcionar de uma forma legalmente aceita, né, porque sistemas eles coexistem, né, então, um sistema de computação, ele nunca é isolado, ou seja, ele nunca vai conseguir funcionar sozinho, então isso significa que os sistemas, os computacionais não existem de forma isolada, então qualquer dispositivo, computador, servidor, faz parte de um ecossistema interconectado, né, na qual sempre haverá milhões de dados sendo trocados, sendo enviados, sendo recebidos e sendo compartilhados ao mesmo tempo na rede, né, que são as redes locais, as redes grandes que a gente conhece, né, e por quê, né, isso ainda se torna o coração da segurança. Porque essa interconectividade, ela também, além de ampliar a conexão, ela vai ampliar a superfície de ataque, que, como a gente sabe, né, acontece por meio de uma rede que está interconectada. Então, esses tipos de ataques, eles buscam justamente explorar esse tipo de serviço que acabam se tornando expostos de uma devida rede, como, por exemplo, mau protocolo, né, adequado naquele sistema, má configuração, senha fraca, comunicação comprometida. Então, esse tipo de falha faz o sistema se tornar comprometido em relação à entrega e armazenamento de informação. Então, essa filosofia do Kali Linux, como a gente viu na anterior, ela visa também mostrar pra gente especificamente como testes de segurança eles podem se tornar interconectados utilizando esse tipo de sistema operacional. Então, como vocês observaram, não sei se vocês leram a documentação, mas é importante vocês, até é um conselho, leem toda a documentação de aplicações que vocês forem trabalhar, porque dentro da documentação vocês vão conseguir enfatizar a atuação entre redes, serviços e fluxo de dados e entender como redes vai se tornar, querendo ou não, pré-requisito para todo o conceito de coisa que vocês forem aprender dentro de uma área de tecnologia da informação, né? Porque isso aqui é o coração da tecnologia, a base é a segurança. Então, onde é que acontecem esses ataques? Como eu mencionei anteriormente, como serviços expostos, né, protocolos mal configurados e credenciais fracas, que são os principais pontos, mostrando que a maioria dos ataques ocorre justamente por esse tipo de conexão que é a rede de um sistema de informação. Né? Agora, falando um pouco sobre o conceito, nos aprofundando mais sobre o conceito de ataque. Né? Quando a gente pensa em ataque, a gente pensa em algo de um terceiro, na qual vem na intenção de nos prejudicar. Mas como nós encaramos isso dentro do conceito de tecnologia da informação? Então, eles acontecem nisso, como a gente observou, a maioria deles ocorre em ataques de rede. Então, é todo onde o sistema ele pode ser acessado. Né? Na verdade, a superfície de ataque é isso. É onde todo o sistema ele pode ser acessado e observado. E isso inclui observar quais portas estão abertas, né? Quais serviços estão sendo utilizados naquele momento, naquele dispositivo. Quem está conectado na rede, isso, por exemplo, é tudo superfície de ataque na qual eu posso estar extraindo informações de devidos usuários daquele sistema, né? Então, quando a gente fala sobre mapear, né? Mapear uma rede, mapear é diferente do que atacar, né? A gente tem que entender que uma coisa é observar para estudar e outra é estudar para atacar. Então, descobrir o que existe, identificar dispositivos, por exemplo, dependendo da sua índole, né? Mas a gente utiliza no mapeamento justamente para a gente entender e estruturar um conceito para observar e compreender como é que a gente pode fortalecer aquele sistema de segurança. A gente sempre busca analisar esse tipo de fraqueza para a gente estar observando qual o melhor método de aplicabilidade a gente pode estar adequando para aquele sistema, né? De acordo com a necessidade. Então, elevar esse nível de segurança, nós como profissionais, deve ser a base do produto que a gente entrega, né? Se a gente está comprometido com isso, a gente deve, por exemplo, mapear, envolver uma análise de dados observada, por exemplo. É interessante sempre trazer gráficos, sempre trazer dados para mostrar e provar por que aquele sistema está inseguro, o que é que eu posso fazer e por que eu vou fazer isso, né? Então, mapear significa englobar tudo isso, né? É um pacote de análises que você vai estar fazendo que acaba não sendo um serviço só. Acaba entregando, às vezes, muito mais daquilo que está prometendo. Então, quanto analistas, né, a gente deve ter consciência disso. Então, como é que a gente correlaciona isso com o nosso ambiente, né? Durante eu estar analisando os dados de vocês, né? Quando vocês preencheram o formulário, eu percebi que tinha muita menina. Fiquei muito contente quando eu percebi que tinha muita menina inscrita, porque não é querendo desmerecer vocês, meninos, né? Mas é muito significativo ver como pessoas como nós estão se interessando cada vez mais por assuntos de tecnologia da informação. Então, por exemplo, no mundo real, no meu exemplo falando, né, como é que eu consegui relacionar o meu estudo de redes com base no mundo real? Foi justamente dentro da universidade, né, na qual eu tive a oportunidade para estar explorando os conhecimentos que eu já possuía, né, e ter esse contato com pessoas com gostos semelhantes, que foi, né, que eu acabei conhecendo o projeto Meninas de Sistemas, né. Então, isso, por exemplo, é um dos exemplos na qual eu correlacionei. Então, muitas de vocês podem, por exemplo, estar observando isso, né, relacionando sistemas de redes com o mundo real, empresas com servidores, sistemas internos, dispositivos de funcionários, impressoras e câmeras IoT. E na universidade, né, um laboratório, redes Wi-Fi, sistemas acadêmicos e plataformas online. E com as redes domésticas, a gente consegue correlacionar isso com redes de roteadores, celulares, TVs inteligentes e computadores. E agora a gente vai adentrar um pouco, falar mais uma linguagem mais técnica sobre fundamentos de rede. Para quem não sabe, redes, a gente vai estudar essa parte sobre protocolos, sobre requerimentos. Então, vocês podem estar fazendo esse teste todo no Bash. Eu ainda não editei, terminei de editar aquele vídeo, porque eu preciso gravar um áudio. Então, eu ainda tô escrevendo o roteiro, porque eu terminei de fazer os cortes. Então, eu preciso só escrever o roteiro para ler. E eu vou estar encaminhando ainda essa semana. E agora falando um pouco sobre fundamentos de rede, o que é necessariamente uma rede, gente? Rede é todo o conjunto de dispositivo que eu vou estar conectando, né, por meio de um servidor, na qual esse servidor vai ser útil para servir como recurso para eu estar compartilhando dados, para eu estar me comunicando ou para eu estar utilizando serviços web ativos. Então, a segurança, né, vai ser a partir do momento que eu tratar aquilo e entender o momento que eu ver a rede funcionando. Eu entender como a rede vai estar funcionando de uma forma correta. Então, dispositivos em rede que eu posso estar mencionando para vocês, que vocês podem estar observando que são, por exemplo, o celular, a qual vocês podem estar assistindo essa aula, ou, por exemplo, o computador, a qual vocês podem estar assistindo também. E o roteador da casa de vocês, por exemplo, é um dispositivo em rede, na qual ele é um conector, né, entre vocês e a web.
E tem os sistemas de inteligência, né, de automação, no caso a Alexa de vocês, né, as IoTs. Elas servem, por exemplo, para estar fornecendo serviços inteligentes, né, serviços com IA, por exemplo, para estar colaborando, né, por meio de um serviço de rede aplicado ao mundo real. Então, existem 3 tipos, né, de rede que são conhecidos, que é a rede LAN, começa, né, a rede de pequena escala, a rede que eu uso, por exemplo, para conectar o Wi-Fi em casa. A rede LAN é isso. A rede MAN também é uma rede de escala urbana, por exemplo, o institucional. O institucional é uma rede MAN. E tem o WAN também. A WAN é a internet geral. É o maior recurso que abrange toda a internet mundial. Então, ele é tipo o paizão, sabe? Então, falando sobre endereçamento IP. Como é que eu consigo identificar dispositivos na rede? Então, a gente consegue fazer isso por meio de configuração dentro do bash, ou dentro do terminal, né? Então, quando tu insere, por exemplo, aqui, por exemplo, isso aqui é a leitura de um endereçamento IP. Mas vocês vão ver mais lá na frente que como é que a gente consegue requerer isso dentro do terminal. Mas, por exemplo, ele geralmente é representado, o endereçamento, por essas 4 casas aqui. 192.168.0.10. Essa é a distribuição mais comum, por exemplo, quando vocês forem ou criar uma máquina virtual, né? É muito comum também quando vão conectar roteadores na casa de vocês, vocês podem também testar, porque há a diferença, né, de servidor, de provedor para provedor, mas geralmente o 92.168.0.10 é o mais comum, que é as configurações de máquina que falam, né? Então, queria saber se alguém está com alguma dúvida. Queria saber se há dúvida. Falando agora a diferença sobre o IP público e o IP privado. O IP privado ele é fornecido justamente por quando vocês vão fazer requerimento de um recurso de rede da casa do amigo de vocês, por exemplo. O IP de lá é privado porque com certeza lá é logicamente é outra situação lá, né? Tipo, cada casa é uma casa. Então o IP privado é como se fosse a RG daquela família, né? Onde na qual vão ser distribuído máscaras, né? Que a gente vai estar vendo daqui a pouco também o conceito de máscaras. Mas no caso ele é uso interno. Então não é qualquer pessoa que consegue ter esse acesso, né? E o IP público já é o contrário, ele já acaba se tornando visível na internet, que é às vezes todo aquele endereço que a gente acessa, por exemplo, com o Wi-Fi público. Entende? Isso fica tudo exposto. Então é uma coisa que a gente deve ter mais um cuidado, né? Pra estar observando. E como eu falei anteriormente, a máscara, né? A máscara é aquilo que vai definir o tamanho da rede. Então é dentro da máscara que eu vou estar delimitando quantos dispositivos eu vou estar permitindo para estar se conectando com a minha rede naquele momento. Então vai determinar quais dispositivos vão estar autorizados e quais não vão estar, que vão poder estar utilizando dos serviços da rede. Isso vai determinar todo o alcance e todo o mapeamento também, disponibilidade que aquele serviço de rede vai estar oferecendo. E o gateway, para falar de uma forma mais simples, é o roteador, né? O gateway ele serve para conectar a internet do mundo interno ao externo. Então é no gateway que faz toda essa conversação da conexão lógica para a conexão digital que a gente tem aqui no mundo real, que normalmente, né, é o roteador, né? Onde é o ponto crítico de controle onde acaba ocorrendo essa distribuição de sinal. O DNS ele serve como tradutor dos nomes de rede com IP. Então, por exemplo, quando vocês veem, por exemplo, o site ufpa.com, por trás desse endereço há um endereço numérico na qual ele é reconhecido dentro do ambiente virtual. Usei esse endereço aqui, mas é fictício, tá? Então, entender esse conceito, né, que é a tradução do baixar para o inteiro, do mundo real para o mundo computacional. Então, falando um pouco sobre os protocolos de rede, protocolos, gente, nada mais são do que as regras obrigatórias que vão definir, né, como é que vai ocorrer a transmissão de dados dentro daquele ambiente de rede e também vai permitir o mapeamento e a comunicação entre esses dispositivos. Então, os protocolos eles são essenciais justamente porque eles vão garantir a comunicação em rede. Então, falando sobre o primeiro protocolo, que é o ICMP, que é o diagnóstico de rede, ele serve para te estar verificando, né, como é que está a tua conectividade com a internet naquele momento. Então, é o comando ping, né? Utiliza o comando ping também. E aí, na segurança da informação, ele vai identificar, por exemplo, se um host ele pode estar ativo e revelar a presença de uma determinada entidade conectada na rede, se há uma presença, né, ou mais. Então, eu consigo fazer isso por meio desse protocolo. Tem o protocolo TCP, que é o de comunicação confiável. No caso, ele é orientado à conexão e ele garante que a entrega de dados, né? Então, ele verifica se a tua mensagem, por exemplo, foi enviada e verifica se há erros. E geralmente ele é usado no protocolo HTTP, HTTPS, FTP e SSH. Então, ele vai estar te notificando caso a tua mensagem seja entregue ou não, né? Ele vai garantir essa comunicação e ele é previsível também. A gente sabe que ele torna isso fácil para sistemas de monitoramento. Tem o protocolo UDP, que é o de comunicação rápida. Então, sem conexão, ele vai garantir a entrega. Ele é mais rápido também. Então, ele é um sistema que trabalha com a comunicação crítica, né? Então, ele é usado justamente em ambientes de streaming, né? Onde, às vezes, o jogo ainda pode estar rolando, a qualidade vai cair, mas ele vai tentar te manter ao máximo conectado na rede. Então, é esse tipo de protocolo que é utilizado nessa conexão. E é interessante que os sistemas de internet, eles fazem essa adaptação de uma forma lógica. A partir do momento que tu entra em um jogo online, por exemplo, pelo teu dispositivo de celular, o teu sistema, né, de conexão, ele entende que ele deve direcionar toda a usabilidade, todo o recurso de dados naquele jogo, porque entende que lá onde vai estar sendo o maior consumo, né? Então, ele tenta entregar o máximo de dados possível naquele momento. E isso, né, acaba tornando também mais difícil de monitorar. E acaba podendo ser explorado em ataques, né? Então, essa vulnerabilidade também acontece, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer monitoramento no sistema de rede, se houver, por exemplo, redes maliciosas jogando, utilizando aquele sistema, eu vou conseguir identificar por conta da vulnerabilidade. Mencionei anteriormente o protocolo HTTP e HTTPS. Bom, a maior mudança deles, na verdade, é que o HTTPS ele não torna um sistema seguro, né? Ele apenas protege a comunicação. Então, a gente percebe que o HTTP, primeiramente, ele quer apenas que haja essa comunicação entre o navegador e o servidor, mas trabalhando somente com a entrega de dados simples. Tu não consegue enviar uma foto, por exemplo.
Mas o HTTPS, ele utiliza criptografia, né? Ele vai criptografar a mensagem, então ele não torna o sistema seguro. Ele apenas protege a comunicação. Falando sobre mapeamento de rede, mapeamento de rede que a gente vai estar vendo. O que é mapear, né? Mapear, como a gente viu, é descobrir dispositivos, identificar serviços e entender a rede, né? Então, como a gente viu anteriormente, mapear envolve a gente estar fazendo essa observação, fazendo essa análise e fazendo, né, as devidas observações. Então, é compreender antes de agir, transformando o desconhecido em informação. Então, no mapeamento, a gente tem 3 etapas. O mapeamento ele consiste basicamente em 3 etapas, na quais vocês vão estar estruturando, né, toda a parte analítica de vocês. Então, primeiro, descobrir os hosts, né, nesse primeiro momento. O segundo, é identificar as portas de serviços que estão disponíveis. E o terceiro, também, é identificar esses serviços que estão disponíveis. Então, mapeamento significa tu fazer exatamente esses 3 passos a partir do momento que tu tem acesso a uma rede, né. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza no Kali Linux para estar fazendo isso é o NMPA, que é permitir, né, a gente descobrir hosts, identificar portas e detectar serviços. Então, é por meio do NMPA que eu vou estar organizando esse monitoramento, que eu vou estar descobrindo tudo que está vulnerável dentro da minha rede. Então, por exemplo, né, quem está na rede? Então, dentro do meu bash eu posso estar utilizando esse comando aqui, que eu vou estar conseguindo obter o endereço, né, descobrindo esse host. Isso permite listar os dispositivos que estão ativos na minha rede, né? E nem todos eles podem responder, mas isso significa também que nem tudo que existe na rede é obrigatoriamente visível. Por exemplo, uma rede pode estar se camuflando e se tornando oculta. Então, como é que eu posso fazer essa varredura de portas? Quais portas eu posso estar identificando dentro da minha rede que estão abertas? Tem o NMPA, né, -SS, que aí eu vou estar vendo se tiver uma porta aberta, vai ter um serviço ativo. Então, se esse serviço estiver ativo, eu posso ter possíveis entradas. Mas se a porta estiver fechada, né, se ele tiver, por exemplo, um acesso criptografado, tiver fortalecido o seu sistema de segurança, eu não consigo acessar esse serviço, por justamente ele ser um sistema de segurança elevada, né? Então, eu fiz isso daqui porque eu estava pensando muito em algoritmo, e eu não sei se isso aqui fez sentido para vocês, mas para mim isso fez muito sentido na hora. Falando agora sobre identificação de serviços na rede, né? Como é que eu posso saber, a partir de sistemas já identificados que estão conectados na minha rede, o que é que eu posso descobrir que está funcionando lá? Então, a partir desse comando aqui no bash do Kali, vocês podem estar obtendo o nome do serviço daquela versão e a versão do serviço que está sendo utilizado, né? Então, vocês vão estar sabendo o que é que a pessoa pode estar utilizando naquele momento para estar fazendo esse mapeamento, né? E ele vai te retornar somente o nome do serviço e a versão. Análise de mapeamento, né? Então, vocês observaram que a gente consegue identificar os serviços que estão mais críticos naquele sistema, sistemas que estão abertos. A gente consegue avaliar esse tipo de exposição e levantar os possíveis riscos que aquele sistema corre por deixar essas vulnerabilidades expostas. Então, quando vocês se tornam os verdadeiros interpretadores disso, é o diferencial que vai tornar vocês de um teor mais elevado, né? Porque um bom analista, além de trazer o problema, ele vai explicar por que a solução dele é a melhor para aquele problema. Então, vale muito de tu ter, tua ideia e provar isso, sabe? E a gente faz isso por meio dessa interpretação, né? Dessa análise, desse mapeamento de rede. Então, falando um pouco sobre a aplicação no mundo real, né? Então, onde é que acontece esse tipo de situação? Acontece justamente em empresas envolvendo, por exemplo, sistemas internos, na quais vocês vão se deparar no mercado de trabalho, vocês vão observar que essas pequenas empresas carecem muito de sistemas de segurança. Muitas coisas estão abertas, sabe? Os sistemas são muito fracos, então ocorreu uma quebra no banco de dados, por exemplo, é daqui para ali. Então, isso acontece também muito dentro da universidade, né? Onde, pela minha experiência, eu observei que há esse aproveitamento de vulnerabilidade quando eles oferecem uma rede exposta temporariamente, né? E tem também, né, em residências, onde, por exemplo, o sistema de luz ele é hackeado, como já aconteceu, né? Eu já observei isso também. Então, acontece, né? A partir do momento que a pessoa tem acesso ao teu administrador da tua rede, ele consegue ter acesso a tudo, né, do teu estabelecimento. Então, quando a gente usa a parte da ética e da legalidade, a gente deve se lembrar que isso tudo é ilegal, né? E mesmo que não haja invasão, a partir do momento que tu tem esse escaneamento sem autorização, já se torna um crime, né? Então, o certo é vocês utilizarem esses conhecimentos para ambientes controlados, né? Pessoas que autorizaram vocês a fazer isso com uma finalidade mais legítima possível, né? Mais moral possível, justamente porque isso é o correto a se fazer. Bom, essa foi a aula de hoje. Gostaria de me desculpar por ter demorado muito. Eu tô vendo